Oba, oba, oba. Alô. E aí, rapaziada, todo mundo me vendo? Espero que vocês saibam que eu não sou a Patrícia, tá? Todo mundo conseguindo me ver aí, pessoal? Deu chimbral no meu PC aqui, não sei o que que houve, tá? Ele simplesmente fechou os olhinhos e não voltou mais. Que bosta, tá? Então, olha só, pessoal. Deixa eu ver como é que tá a outra câmera aqui. Era aí, só um pouquinho. Era aí. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, negócio. Olha, hoje estamos com problemas técnicos avançados aqui. O negócio não é de brincadeira, tá? Então, olha só, pessoal. Vamos, vamos voltar então, tá? Lá no assunto a gente estava vendo, pessoal. Faltou uma coisinha só para a gente terminar a lei de Hooke, que foi a parte gráfica da lei de Hooke. Tranquilinho? Então, olha só. Vamos voltar lá e depois já vamos para a força de atrito, tá? Que é a última força específica que a gente tem, ó. Então, olha só. Estávamos na aula passada, então, vendo a chamada lei de Hooke. Aqui, aqui. Lei de Hooke. E aí que tá, pessoal? Vocês lembram o que dizia a lei de Hooke? Tá aparecendo a tela para vocês normal aí, pessoal? Para mim tá aparecendo invertido. Tá aparecendo normal? Tá aparecendo normal? Tá. Então, vocês lembram o que diz a lei de Hooke? A lei de Hooke ia falar sobre a força elástica produzida por uma mola. E essa força elástica ia depender do quê? Primeiro, do quanto tu esticava a tua mola, da deformação constante elástica da mola. Isso quer dizer, existem molas que são mais moles, existem molas que são mais duras. Quanto mais deformada a tua mola estiver, mais força ela faz. E quanto maior a constante elástica dela, ou quanto mais dura a mola for, maior vai ser a força feita por essa mola no momento em que ela estiver deformada. Ok? Pessoal, faltou a gente ver o gráfico. Vocês, o gráfico, formação da mola. E aí que tá, pessoal, como é que vai a de força elástica em função da ação? Essa equação de que grau que é, pessoal? Qual é o grau dessa equação? Faz a relação com a matemática, ó. Primeiro grau. Primeiro grau. Então, como é que vai aparecer esse gráfico se é uma equação de primeiro grau? Uma linha, uma diagonal. Uma reta inclinada, aonde para uma determinada deformação ΔX, a tua mola vai estar fazendo uma força elástica Fe. Agora eu te pergunto, se o meu ΔX está fazendo o papel do X, e se a minha força elástica está fazendo o papel do Y, a constante elástica está fazendo o papel de quem? Do meu coeficiente angular, né? Mas esse coeficiente angular te dá uma ideia do que da reta? Não é da angulação dela? Então, olha só. Tu olhando esse ângulo que a tua reta está fazendo com o eixo do X, esse ângulo vai estar te dando uma ideia da constante elástica da mola. Isso quer dizer, ó para cá,
vocês assim, ó, pessoal, eu tenho nesse gráfico aqui representado a mola A e a mola B. Se eu te perguntar qual dessas duas molas é a mola mais A dura, B? a mola mais rígida? A B? A B. Fez Como é mais que tu força? sabe que é a B? E tu não fez conta nenhuma pelo ângulo. Se o ângulo for grande, constante elástica grande, mola dura. Se o teu ângulo for pequeno, constante elástica pequena, mola mole. Ok, pessoal. Alguma dúvida? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Dúvidas, pessoal? Todo mundo entendeu essa característica aí? Essa característica gráfica, não? Sim. Sim. Podemos ir adiante? Então, vamos adiante. Qual foi a força, pessoal, que faltou a gente ver? Força de atrito, né? Então, olha só. Vimos o peso, vimos normal, vimos força elástica, falta o atrito. Ok? Então, vamos para o atrito. Força de atrito. Acredito que todos vocês em algum momento já ouviram falar da força de atrito, né? Uma força conhecidíssima, tranquilo? Importantíssima para as provas que vocês vão fazer, tá, pessoal? Porque o atrito tem várias aplicações cotidianas, pessoal, em tudo quanto é caso, tá? Só para vocês terem uma ideia, se não fosse a força de atrito, vocês não conseguiriam segurar um objeto. Vocês não conseguiriam caminhar. Vocês não conseguiriam nem acelerar, nem frear um carro, se não fosse a força de atrito. Tranquilinho? Então, olha só. Primeira coisa que eu tenho que eu tenho que perceber sobre a força de atrito é que a força de atrito, pessoal, ela pode ter duas caras, tá? E as provas vão fazer com que vocês vão ter que identificar a cara do atrito para conseguir resolver as questões, tá? E olha só, quais são as duas caras que a força de atrito pode ter? A tua força de atrito, ela pode ser uma força de atrito chamada de estática, ou a tua força de atrito pode ser uma força de atrito dinâmica. Ok? E aí que tá, eu já digo para vocês assim, ó. Tem vários alunos que pensam, a força de atrito estática é para quando o corpo está parado. A força de atrito dinâmica é para quando o corpo está se mexendo. Errado. A gente já vai identificar o que é atrito estático e o que é atrito dinâmico, pode ser? Mas já digo para vocês de antemão, estático não é para quando o corpo está parado. Dinâmico não é para quando o corpo está se mexendo. Então, se vocês decoraram isso em algum momento da vida de vocês, esqueçam. Esqueçam. Tá? Então tá. Mas para entender, pessoal, o que vem a ser mais ou menos a força de atrito, eu vou partir de um exemplo bem aplicado, bem prático, bem cotidiano. A questão é a seguinte. Vamos supor que tem a seguinte situação. Chão do quarto de vocês, tá?
quarto. E vamos supor que vocês vão acordar um dia de manhã e vocês vão querer empurrar o armário de vocês. Ok? Acredito eu que todos vocês devem ter um armário no quarto. Sim? Sim, né? Vocês não deixam as roupas de vocês jogado num canto do quarto. Deixo, Zé. Tá bom, tudo bem, eu te entendo, eu já fiz isso na minha vida também. Tá, mas tipo, vocês devem ter um armário, alguma coisa, algum móvel pesado na casa de vocês, né? Em algum lugar por aí, ok? Vamos supor que vocês vão querer colocar esse armário em movimento. Então essa é a lógica do meu problema. Então, tá lá o teu armário, né? E tu vai tentar empurrar esse armário. Mas antes de tentar empurrar esse armário, eu pergunto para vocês, vocês saberiam me dizer quais são as forças que estão atuando sobre esse armário? A força normal. A força-peso. E, ó, a força-peso. Todo mundo concorda? Que tem a força-peso atuando no armário? Né? Graças à força-peso, o teu armário está colado no chão. Certo? O planeta está puxando o armário em direção ao seu centro e o teu armário, então, está colado no chão. Agora, tem outra força que é anormal. O atrito pelo peso. Eita! Pá, não entendi, Bruna. Tenta explicar melhor, tá? Então, olha só. Tu tem o peso, que quem faz o peso é a Terra, né? Tô achando o agente. E alguém falou aí da normal, né? A normal. Acredito que foi a Carol que falou, né? A normal. Isso. E a normal... Tá, pera aí, Bruna. Eu vou te dizer assim, ó. Sim e não. Tá? Segura. Tu já vai entender por que eu tô te dizendo sim ou não, tá? Depois a gente volta para tua pergunta ali, tá? Mas tem a normal. E a força normal é a que está aparecendo para evitar que o teu armário não vá parar no vizinho de baixo. Tu concorda? Por que o teu armário não vai parar no vizinho de baixo? Porque a superfície está aplicando uma força nele. Então, essas duas forças se cancelam. A resultante dá zero e tu cais na primeira lei de Newton. Se teu armário está parado, ele vai continuar parado. Ok? Por enquanto, Bruna, não tem atrito aí. Não tem atrito. Tu tem só a normal e o peso. Tu concorda, Bruna? Ou não? Então eu vou te dizer que o teu atrito não depende do teu peso. Porque tu tem um peso atuando no teu corpo e tu não tem atrito. Certo? Deu para entender o questionamento que eu estou te fazendo? Não é pelo fato de tu ter peso que tu obrigatoriamente vai ter atrito. Tá? Então tá. Agora olha só. Vamos supor que tu vai chegar do lado do teu armário e tu vai resolver aplicar uma força nele, tentando colocá-lo em movimento. Ok? Então tem um agente essa força. Quem é que está fazendo ela? É tu, ó, tu aqui, ó. Tu tá aplicando uma força no armário, tentando empurrar o armário. Só que daí eu te digo o seguinte, vamos supor que tu acordou ali um sábado de manhã, tu tá meio cansado de usar tantas drogas sexta-noite, né? Porque as drogas deixam o cara meio lento, né? Meio desabilitado, né? Então vamos supor que tu fez a tua balada sexta-noite, usou drogas até dizer chega, e tu vai tentar empurrar o armário sábado de manhã com aquela força de 1 Newton. 1 Newton. Tu vai aplicar 1 Newton no teu armário tentando empurrar ele. Aquele teu armário de 10 portas, né? Que tem as roupas de toda a tua família dentro do armário. Pergunto, pessoal, tu vai conseguir colocar o armário em movimento? Aplicando uma força de 1 Newton nele? Sim ou não?
Não. Difícil, né? Vai ser difícil tu aplicar uma força. Tu empurrar o teu armário com uma força de 1 Newton, né? Teria que Mas pesar agora eu te menos de 1 pergunto. Newton. Oi? Repete que eu não ouvi. O armário teria que pesar menos de 1 Newton. Não, Carol, não, Carol. Segura. Segura. Se o armário continuou parado, todo mundo concorda comigo que eu ainda estou na primeira lei de Newton? Não, vocês estão confundindo as coisas. Segura aí, Gabriel, também, tá? Segura. Então, olha só. Todo mundo concorda que para o armário ter ficado parado, a resultante sobre ele tem que ser zero? Sim ou não? Isso quer dizer, se eu apliquei uma força de 1 Newton para lá e o armário não andou, é porque vai ter que aparecer uma força de 1 Newton para cá para cancelar. Todo mundo está entendendo? Então, olha só. Tava o armário parado. Eu apliquei uma força de 1 Newton e ele continuou parado. Se ele continuou parado, é porque a resultante sobre ele ainda tem que ser zero. Tu ainda tem que estar na primeira lei de Newton. Para a resultante ser zero, tem que aparecer uma força para cancelar a que eu estou aplicando. Esta força que está aparecendo para cancelar a que eu estou aplicando é a chamada força de atrito. Vai ser a força que tu tá aplicando, então. Não, ela vai ser numericamente igual. Mas Tá, ela mas essa... é a mesma força que eu aplico. Concorda? Ela tem agentes diferentes. Ela não é uma força. Ela não é a força que eu aplico. Olha só. Eu aplico essa. Mas aparece essa. Não são forças iguais. Elas, a princípio, têm mesmo valor, mas elas não são iguais. Tranquilo? E elas não vão nem formar parização e reação. Tu vai ver agora de onde é que vai vir o atrito. Mas todo mundo primeiro. O que vocês têm que entender primeiro é que a gente está falando de uma questão de primeira lei de Newton. Todo mundo está percebendo isso? Sim. Boa pergunta, Marina. Segura. Já vamos descobrir isso. Já vamos descobrir, tá? Eu quero saber se vocês estão entendendo, por enquanto, as condições de estática do armário. O peso e a normal se cancelam. A força que eu aplico e o atrito se cancelam. Vocês estão entendendo por que o armário está parado? Sim ou não? Sim. Eu entendi que é por causa do atrito, mas eu não consigo entender muito bem. Tipo, o que é que faz? O atrito que faz ele não se mexer. Tá. Ok, segura, Carol. Vamos deixar a aula desenrolar. Eu só quero saber se todo mundo entendeu que a gente está em primeira lei de Newton por enquanto. Sim? Sim. Agora, vou seguir a deixa da Carol. Por que esta força surge? Da onde ela vem? Onde ela mora? Como ela se alimenta? Olha só. Para eu entender, pessoal, da onde vem o atrito, eu preciso dar um zoom nestas superfícies que estão em contato. Vamos dar um zoom nelas? Olha só. Se tu for ver o teu chão de maneira microscópica, o piso do teu quarto, ele é uma coisa assim, ó. Ok? Ah, Zé, o piso da minha casa não é assim. É assim. De maneira microscópica, ele é assim. E se tu for olhar o fundo do teu armário, o fundo do teu armário, ele também é assim, ó.
Zé, não é, Zé. O meu armário é muito lisinho. Ele não é assim. Eu tô te falando que microscopicamente ele é. Se tu pegar um microscópio de aumento e tu olhar uma superfície que a olho nu parece lisa, microscopicamente ela é cheia de irregularidades. Agora todo mundo pensa aqui comigo, me acompanha, tá? Chega tu aqui do lado, olha tu aqui, ó, olha tu aqui, ó. E tu aplica uma força no armário para lá, ó. O que vai tender a acontecer entre essas duas superfícies? Essas irregularidades, elas vão começar a se bater. As irregularidades do armário, ó, o armário aqui em cima, ó, vão começar a colidir com as irregularidades do chão. Então, olha só, te apega nesse detalhe. Tá vendo esse dentinho aqui, ó, esse dentinho, ó? Ele vai acabar empurrando o dente do chão para trás. Se o dente do armário empurra o dente do chão para trás, o que o dente do chão vai fazer? Empurrar o armário para o outro lado. Tá aqui a tua força de atrito. Então, olha só, a tua força de atrito, ela vem da onde? Ela vem de uma colisão entre as irregularidades da superfície. Todo mundo entendeu? Então, olha só. No momento em que eu tento empurrar o armário para frente, as irregularidades do armário empurram o chão para frente. O chão reage empurrando o armário para trás, de tal maneira que essa força cancela essa, que macroscopicamente seria essa cancelando essa. Então, de novo, da onde vem o atrito? O atrito vai ser uma força que vai vir produzida pela superfície que está em contato. Sempre que eu tentar mover uma superfície em relação à outra, as irregularidades da superfície vão trocar forças entre si. Essa é a origem do atrito. Ok? Agora, pensando na origem do atrito, repete essa última frase. A força de atrito é uma força feita pelas superfícies, é uma força feita pela irregularidade das superfícies. Tranquilo? Quando eu tento mexer uma superfície em relação à outra, as irregularidades das superfícies que se tocam trocam forças entre si. É daí que vem o atrito. Uma força trocada entre as irregularidades das superfícies que se tocam. No momento em que tu tenta deslizar uma sobre a outra, né? Porque se teu armário tá parado, sem tu tentar deslizar, não tem atrito. Deu para entender, rapaziada, ou não? Sim, senhor. Para aí que teve uma pergunta ali que rolou, eu não consegui ler. Só um pouquinho, pera aí. Por isso olha só, Carol, que espetáculo. Sim,
Por isso é fácil movimentar uma bola. Agora eu vou dizer, olha todo mundo para cá. Deixa eu mudar de câmera, tá? Mas, pessoal, eu tô tomando um pau porque eu não tô no meu computador, tá? Mas olha só, deixa eu mudar de câmera. Olha só. Olha, cara, é inacreditável os insights que vocês estão tendo agora. Olha, vai dizer que a física não é muito a fuder, né? Olha só, primeiro, a Carol, ela se deu conta de uma das maiores invenções do ser humano, a roda. Qual é a diferença da roda para uma superfície reta? Pessoal, a roda, conforme a roda gira, cada ponto dela toca no chão sem deslizar. Olha a diferença dessas coisas. Olha para cá, ó. Roda. Vocês notaram a diferença? E daí, às vezes, falam que a invenção da roda foi uma das maiores invenções do ser humano, né? Só que o cara não para pensar por quê. Ele para pensar, a roda é uma coisa ridícula, uma roda. O que é uma roda? Sim, por trás da roda tu tem todo um conceito de atrito. Tudo bem que o ser humano inventou a roda sem saber o que é a força de atrito. Mas sabendo como funciona, tu entende a mecânica da roda. Ok? Agora, o Eduardo, ele acabou de responder uma das coisas que eu ia perguntar agora. Ó. Olha só. Te liga. Deixa eu mudar de câmera aqui. Pessoal, vocês poderiam me dar alguma ideia de diminuir o atrito? Como é que eu poderia fazer para diminuir o atrito? Agora que vocês sabem o que é o atrito, vocês poderiam me dar algumas dicas de como diminuir o atrito entre superfícies que se roçam? Pablo pensou numa coisa interessante. Óleo, vaselina, água congelada. Ô, Bruna, vaselina, cara, agora eu achei que tu fosse a minha avó. Tá? Fazia muito tempo que eu não escutava a expressão vaselina. Ai, meu Deus, eu vou me mijar. Tá, pessoal, tá. Em alguma. Você sabe que. Vamos pensar de maneira ampla, tá? São chamados lubrificantes, tá, rapaziada? O que um lubrificante ele faz? Bom, o lubrificante ele pode ter várias finalidades, né? Desde lubrificar o motor do carro entre peças que se roçam, até momentos prazerosos. Nossa, ulalá. Pessoal, qual é a moral do lubrificante? O lubrificante é uma substância que vai entrar nas irregularidades da superfície, né? Deixando a superfície mais lisa. Ok? É isso que o lubrificante faz. Ele adere à superfície, tendo aquela superfície irregular, ele preenche as irregularidades da superfície. Ok? Deu para entender qual é a moral de um lubrificante? Outra coisa que eu poderia fazer na minha superfície para tentar diminuir o atrito é lixar ela. Ok? Lixar ela. Belezura? Podemos continuar, rapaziada, ou não? Ai. Podemos continuar ou não podemos? Pessoal, é óbvio que isso aqui eu estou simplificando bastante, tá? A força de atrito. Pensar que ela é uma força só que vem das irregularidades. Só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Tá, Gabriel, espera, segura. Em algo mais leve, como funcionaria? Da mesma maneira, tá? Da mesma maneira, independente de um corpo ser leve ou pesado, o atrito vai ter sempre a mesma origem, tá? O atrito, na verdade, ele vai ter duas origens, tá?
O atrito ele vai vir da colisão das irregularidades, tá? Ok? Por exemplo, quando eu aplico uma força aqui, esse dente vai empurrar esse e um vai empurrar o outro, quanto o atrito ele vai ter também uma origem eletromagnética. Só para vocês terem uma ideia, quando eu tenho dois corpos, um em cima do outro, não são todas as partes deles que se tocam. Eu tenho pontos de contato. Nesses pontos de contato, eu posso criar fenômenos de microsoldas, ok? É como se um corpo soldasse no outro, por forças eletromagnéticas, tá, pessoal? Então, assim, ó. Eu vou virar a câmera para mim, tá? De novo. Olha só. Imaginem, tá aqui o chão do quarto de vocês, tá? Tá aqui o armário. Quando eu vou tentar empurrar o armário, as imperfeições vão se bater. Nesses pontos em que as imperfeições se tocam, eu posso ter forças eletromagnéticas como se fosse uma cola. Então, o atrito tem duas origens, que é a colisão entre as imperfeições e as forças feitas no momento em que um material toca o outro. Forças de solda. Belezura? Se eu tiver um peso menor, depois a gente vai ver. Mesmo eu tendo um peso menor ou maior, o atrito vai ter sempre a mesma origem. Ele não vai mudar de origem. Ah, agora o atrito mudou porque o corpo é mais leve. Não, ele vai continuar vindo de colisões entre as imperfeições. Deu para entender, pessoal? Dúvidas, rapaziada? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Vai ficar mais claro depois, Gabriel, essa tua pergunta que tu fez quando eu entrar no equacionamento, tá? Dúvidas, pessoal? Ok? Podemos seguir? Então tá. Ó, passou um gato correndo lá atrás. Então, olha só, pessoal. Agora eu te pergunto. E se eu aplicar uma força ao invés de 1 newton, aplicar uma força no armário de 2 newtons para tentar empurrar ele? Vocês vão conseguir empurrar o armário do quarto de vocês com uma força de 2 newtons? Sim ou não, pessoal? Acho que não. Vocês acham que vocês vão conseguir empurrar o armário roupeiro de vocês aplicando com uma força de 2 newtons? Acho que não. Não, né? Vai ser difícil, né? Aí que tá. Se tu tá aplicando uma força de 2 newtons e o armário não tá andando, eu te pergunto, tu acha que o atrito vai continuar sendo 1? Não, vai passar a ser 2? Vai ter que ser 2. Vai lá e aplica uma força de 3 newtons querendo que o armário ande. Tu acha que uma força de 3 newtons vai colocar o teu armário em movimento? Não. Isso quer dizer, o teu atrito vai para 3. Trocando em miúdos, a tua força de atrito, ela não tem um valor constante. Tu tá vendo que ela tá crescendo. Tu aplicou uma de 1, o armário não andou, apareceu uma de atrito de 1. Tu aplicou uma de 2, o armário não andou, apareceu uma de atrito de 2. Tu aplicou uma de 3, o armário não andou, apareceu uma de atrito de 3. Bom, pois bem. Primeiro, essa força de atrito, que tu tá vendo que tá crescendo para deixar o armário parado, ou melhor, para evitar o roça-roça entre as superfícies, essa força de atrito que tu está vendo que apareceu, que está crescendo,
que está servindo para evitar o roça-roça, essa é a chamada força de atrito estática. Mas aí, Ok? nesse caso, a força que tu aplica no objeto não vai ser superada pela força de atrito? Já vamos ver, em algum momento isso vai acontecer. Tá? Em algum momento isso, foi a Carol que perguntou, né? Em algum momento isso vai acontecer, tá, Carol? Mas olha só, enquanto o teu armário não se mexe e tu tá aumentando a força aplicada, para ele não se mexer, o atrito também tem que estar aumentando. Tudo para quê? Eu sempre vou ter que pensar nas leis de Newton. Tá, agora pera aí que fizeram uma outra pergunta aí, pessoal. Deixa eu dar uma lida. Ao caminhar, tem força de atrito pelo contato com... Claro, Gabriel. Vamos ver esse caso daqui a pouquinho. Segura. É que é muito engraçado. É porque a gente vai dando aula, eu vou fazendo questionamento, eu vou questionando vocês, e daí vocês vão pensando. E no momento que vocês vão pensando, vai pipocando um monte de coisa na cabeça de vocês, certo, né? Só que essas coisas que estão pipocando na cabeça de vocês são os exemplos que eu vou explicar daqui a pouco. Ah, mas olha só, E e uma das se... perguntas que eu estou fazendo. Vocês estão entendendo como é que funciona a aula, né? Professor, Tá? Mas segue o baile. Sim, Gabriel. Perfeito, tá? Vai ter atrito. E é o atrito, e eu vou te dizer, o atrito é o que te faz caminhar. Se tu não tivesse atrito entre o teu pé e o chão, tu não conseguia te colocar em movimento. quando tu conseguir atrito, a força do... Segura, já vou chegar lá, tá? Eu quero chegar nesse momento, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento é o seguinte, ó. Se a força que eu tô aplicando tá crescendo e o atrito tá crescendo junto para deixar o corpo parado, como é que vai aparecer esse gráfico? Uma reta deitada? Força aplicada por força de atrito, vai aparecer uma reta inclinada, tu concorda? Olha aqui, olha para cá. Eu vou ali, aplico uma força de 1, aparece uma de atrito de 1. Daí eu vou lá e aplico uma força de 2. Aparece uma de atrito de 2. Eu vou lá, aplico uma força de 3. Aparece uma de atrito de 3. Então, olha só. Se eu for analisar o gráfico de força aplicada, que é essa que tu está aplicando, em função da força de atrito, enquanto tu estiver falando de atrito estático, força de atrito estática, tu sabe que esse teu gráfico vai ser uma reta inclinada. Ok? Deu para entender, pessoal, por que esse gráfico está aparecendo assim? Sim. Tranquilinho? Depois eu vou analisar todos esses casos que vocês estão me falando aí, tá, pessoal? Vocês vão ver como é que vai ser barbadinha de entender depois, tá? Então, a força de atrito estática, então, é essa força que aparece para evitar o roça-roça. O roça-roça, ó. Aqui eu tenho, tá roçando, ó, roçando, ó. A força de atrito estática, quando eu tento roçar um corpo sobre o outro, ó, não vai, ó. Então, a força de atrito estática aparece para evitar o roça-roça. Certo? Tá, mas daí vocês devem estar se perguntando, tá, mas José, só um pouquinho. Eu aplico uma força de 1, o armário não andou porque apareceu uma de atrito de 1. Eu apliquei uma de 2, o armário não andou porque apareceu uma de atrito de 2. Eu apliquei uma de 3, o armário não andou porque apareceu uma de 3. Qual é a força que eu tenho que aplicar para esse armário andar? Porque em algum momento ele vai andar, né? Todo mundo concorda? Sim, né? Vocês conseguem trocar os móveis da casa de vocês de lugar, né? Então, em algum momento, esse armário vai andar. Bom, para esse armário andar, eu vou ter que vencer
uma força chamada de força de atrito estática máxima. Segura, tá? Ó. Entre o teu armário e o chão, aparece uma força de atrito estática máxima. Isso quer dizer, as irregularidades do chão vão conseguir segurar o teu armário até um determinado momento. Chega um momento em que as irregularidades não conseguem mais segurar. Então eu vou mudar de câmera para mais ou menos mostrar para vocês uma coisinha, tá? Olha só. Olha para mim. Imagina que tá aqui as irregularidades do chão, tá? Tá aqui o teu armário, ok? Eu tô tentando empurrar o armário sobre o chão, certo? Então eu tô aqui empurrando o armário, ó. Tô aqui empurrando ele, ó. Certo? Então tá. Tô começando a aplicar força no armário. Tô começando a aplicar força no armário. Vocês estão vendo que as irregularidades do armário estão forçando cada vez mais as irregularidades do chão, né? Vai chegar um momento em que os dentes do chão não conseguem mais segurar o armário. Todo mundo está entendendo? As irregularidades se batendo, ó. Chega um momento em que o armário vai andar. Pois bem, existe uma equação. Bruna, há um desgaste dessas irregularidades. Há um desgaste. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo clássico. Pneu careca. Vocês já ouviram falar de pneu careca em algum momento? Sim ou não? O teu pneu careca é quando o teu pneu perde as irregularidades. Ele ficou liso. Tu teve um desgaste tão grande do teu material que ele aplainou. Se tu pegar o teu armário e ficar roçando em cima do teu piso, tu também vai dar uma aplainada, tu vai ter um desgaste das estruturas, tu concorda? Tá, pessoal, mas assim, ó, para resolver uma questão, não vai cair uma questão com desgaste de estrutura. Todo mundo consegue perceber? Essa questão de desgaste de irregularidades é bem mais complicado. Eu estou pensando que o Joãozinho está lá no quarto dele, o Joãozinho vai aplicar uma força no armário. É isso que a questão vai te perguntar. Mas sim, Bruna, existe desgaste. Tá? Mas vocês não vão levar em consideração esse desgaste na hora de resolver a questão. Agora eu te pergunto o seguinte, vou mudar de câmera de novo, tá? Vocês sabem do que vai depender essa força de atrito estática máxima? Vai depender de duas coisas. A tua força de atrito estática máxima depende da tua normal e depende do coeficiente de atrito estático entre as superfícies. Eita porra! Depende da tua normal e depende do coeficiente de atrito estático entre as superfícies que se tocam. Ai, Zé, que merda é essa? Já vamos entender o que é. E tu vai entender por que o atrito depende dessas duas coisas agora. Tá? Tranquilinho, pessoal? Professor? Até aqui tranquilo? Sim. Professor, então, quanto mais irregularidades tu tiver na superfície de contato, maior vai ser o coeficiente de atrito. Quem foi que falou isso? Júlia. Perfeito, Júlia queria ter uma filha assim. Perfeito, perfeito. Já vamos chegar lá. Tá? Tu matou uma das principais características do atrito. Tá? E aí que tá. Só para complementar, Júlia, a tua colocação. Quando eu coloco lubrificante entre duas superfícies,
O lubrificante, ele alisa a superfície, né? Ele está mexendo exatamente no coeficiente de atrito. O lubrificante, ele diminui as irregularidades da superfície. Ele mexe nisso aqui. Mas já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Tá? Então, olha só, pessoal. Primeiro, vocês estão vendo que a força de atrito depende, então, de duas coisas. Vamos analisar cada uma das relações, pode ser? Primeira relação. A força de atrito depende da normal. Então, olha só. Por que a força de atrito depende da normal? Eu vou dar um exemplo para vocês. Pensem a seguinte situação. Piso, piso. Cadeira, cadeira com alguém sentado em cima. Ok? Pessoal, se vocês tentassem colocar essas duas cadeiras em movimento, empurrar essas cadeiras, qual delas vocês acham que seria mais barbada de colocar em movimento? A primeira. A primeira, né? A 1, né? Todo mundo concorda com isso? Ou não? É muito mais barbada tu colocar um corpo em movimento, arrastando ele sobre outro, quando esse corpo não tem ninguém sentado em cima, né? Por exemplo, se tu quiser facilitar tu empurrar o teu armário, tu tira as roupas de dentro dele. Beleza? Tá. Agora segura. O peso da cadeira é o mesmo, não é? Mas a normal que a cadeira recebe nessas duas situações não é igual. A força feita pelo chão para segurar a cadeira aqui tem que ser igual ao peso da cadeira, ó. Agora, a normal para segurar a cadeira aqui não é só igual ao peso da cadeira. A normal para segurar a cadeira aqui, ela vai ser o peso da cadeira mais o peso da pessoa. Então, olha só. Quando uma pessoa senta na cadeira, a força que o chão faz para segurar a cadeira não é mais o peso da cadeira. É o peso da cadeira mais o peso da pessoa. Isso quer dizer, pelo fato da normal ter aumentado, na hora que tu for tentar empurrar isso aqui, vai ser uma barbada, porque o atrito é pequenininho. Na hora que tu for tentar empurrar isso aqui, vai ser mais foda, porque o atrito é maior. Agora eu te pergunto, por que o atrito é maior nessa situação? Vamos dar um zoom? Vamos dar um zoom? Vamos dar um zoom. Vamos dar um zoom aqui no pé da cadeira, ó. Eu vou dar um zoom no pé da cadeira, ó. Olha para cá, olha para cá. Pé da cadeira, chão. Quando não tem ninguém sentado na cadeira, essas duas superfícies mantêm uma distância entre si, que vai gerar o atrito. Agora dá um zoom aqui. Dá um zoom aqui. Pé da cadeira, pé da cadeira. Quando a pessoa senta em cima, chão. Aonde é que vocês acham que vai ter mais atrito? Nesta situação ou nesta situação? Isso, olha só, Bruna. Eu vou mudar a câmera para mim, tá? Eu vou mudar a câmera para mim para ficar mais visível. Olha só.
Olha aqui. Quando não tem ninguém sentado em cima da cadeira, ó, cadeira, chão. Quando não tem ninguém sentado na cadeira, essas duas superfícies vão manter uma distância entre si, gerando um determinado atrito. Todo mundo concorda? Ó, tá gerando um atritinho, né? Ó, as duas superfícies, ó. Quando alguém senta na cadeira, o que acontece entre essas duas superfícies? Acontece isso aqui, ó. Ó, alguém sentou na cadeira, ó. Agora, se eu tenho as duas superfícies assim, na hora que eu for tentar mexer uma em relação à outra, como uma superfície está mais socada na outra, o meu pico de atrito vai ser maior. Deu para entender, não? Sim? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Todos vocês vão fazer um experimento comigo agora. Larga as canetas. Larga as canetas. Larga. Larga. Ok? Pega uma mãozinha e encosta na outra. Ai, Zé, a gente vai rezar? Não, não vai. Encosta uma mãozinha na outra. Ok? Todo mundo tá assim, tá? Não pressiona uma mão contra... Não pressiona. Só encosta, ó. Sem pressionar, ó. Só encosta, tá? Agora passa uma mão na outra. Passa. Apertando pouca coisa. Só encosta assim, apertando pouca coisa. Estão vendo? Vocês estão sentindo o atrito na mão? Ou não? Passem uma mão na outra assim. Passa. Sim. Estão sentindo o atrito ou não estão, pessoal? Sim. Vocês sentem as irregularidades da mão, uma batendo na outra, não sentem? Uhum. Sim? Tá. Estão vendo que tem uma determinada dificuldade para uma mão mexer em relação à outra que é pequena? Segura, Yasmin. Segura. Ok? Todo mundo fez isso ou não? Façam, pessoal, senão vocês não vão entender. Tá? Então aqui, ó, encosta uma na outra, pressiona um pouquinho só a mão sobre a outra. Vocês sentem um atrito, tá? Agora faz isso aqui, ó. Agora pressiona a mão contra a outra. Ó o Reginaldo subindo na escada. Agora faz assim, ó. Agora pressiona, pressiona. Empurra. Empurra. Empurra uma contra a outra. Tenta mexer agora. É bem mais difícil. É mais difícil. Diminui bastante o O movimento. que aconteceu de uma... Qual foi a mudança de situação? Antes vocês tinham as duas mãos. Aqui estão as irregularidades das mãos, tá? Vocês tocando uma mãozinha na outra, pouquinho assim, ó. Pouquinho, ó. As irregularidades estão fazendo isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Agora, quando tu soca uma mão contra a outra, as irregularidades fazem isso, ó. Tá, só que olha só, Yasmin e Eduardo. Prestem atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês dois agora. No caso das mãos, eu estou levando em consideração o peso? Claro. Eu perguntei para os dois, Yasmin e Eduardo. No caso das mãos aqui, eu levei em consideração o peso da minha mão? É porque muitas vezes o aluno pensa que peso e normal são forças que estão relacionadas, mas não estão. O atrito não depende do peso, ele depende da normal. Tudo bem que a normal, nesse caso que o Eduardo falou, é igual ao peso numericamente. Mas vocês têm que colocar na cabeça de vocês é que assim, ó, não é o peso, é a normal, é a força que as superfícies trocam entre si. O peso é a força que o planeta puxa o corpo para baixo. Deu para entender a diferença? Pessoal, é uma diferença muito sutil. Ela é muito sutil, mas não é a mesma coisa. Então, assim, ó, o atrito,
Depende da força trocada entre as superfícies. Zé, essa força trocada entre as superfícies, em algum momento pode ser numericamente igual ao meu peso? Pode. Ela pode ser numericamente igual ao teu peso, mas ela não é o teu peso. Eita porra! Sei se deu para entender, pessoal, o que eu estou falando para vocês. Bruna, assim, ó, eu queria ser pai de todos vocês. Eu queria ser pai de todos vocês. Por isso que teu raciocínio estava meio errado no início, Bruna. Só que tu entendeu o quanto a gente tem que discutir para conseguir perceber aonde está o erro? E ele é uma coisa muito sutil. E daí você se pergunta, mas eu não quero a sutileza da física, eu quero é decorar equações. Sim, daí a prova da URGS vai meter uma jaca desse tamanho na tua bunda. Ok? Por isso, porque a URGS, pessoal, ela vai no detalhe, ela vai naquele detalhe sutil da física. Tá? Alguma dúvida, rapaziada? Por enquanto, até aqui. Olha o Reginaldo descendo a escada. E a Fátima descendo a escada atrás dele. Dúvidas, pessoal? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Por isso que é importante aquela aula de normal que a gente teve, pessoal. Tu entendeu o que é normal e tu entendeu o que é o peso. Nos casos que vocês me deram, tudo bem, é um plano horizontal com um corpo em cima da superfície. Nesse caso, a normal vai ser igual ao peso. Então, eu posso dizer que vai depender do peso. Mas não é sempre que depende do peso. É isso que eu quero que vocês entendam. Vão ter casos em que a tua normal não é igual ao peso. E daí o teu atrito não vai depender do peso, ele vai depender da normal. Dúvidas, pessoal? Por que vocês não estão falando comigo? Vocês já estão pelo sorteio do bife, é? Tudo tranquilo, senhor. Tranquilo? Vou mudar de câmera. Tudo certo. Então tá. Agora, pessoal, então olha só. A força de atrito estática depende da normal, tá? E agora, o que é isso aqui? Tá dando uma olhada na normal. E agora, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o coeficiente de atrito estático. Esse coeficiente, pessoal, vai depender das superfícies que se tocam. Ah, Zé, como assim? Vou te dar ali um exemplo. Vamos supor que tu tem um armário que está na tua cozinha, tá? Na tua cozinha. Na tua cozinha, tu tem uma lajotinha lisinha. Vamos supor que está aqui o teu armário, tá? Tu quer empurrar esse armário para a sala, aonde na sala tu tem carpete. Ok? Então, olha só. O peso do armário é o mesmo. Para ele não parar no vizinho de baixo, a normal tem que ser a mesma. Pergunto, é mais barbada tu empurrar o teu armário da cozinha numa lajota bem lisinha, ou é mais barbada tu empurrar o armário no carpete da sala? Na lajota, porque tem menos regularidade. Na lajota, porque a lajota é mais regular. Olha só, pessoal, se tu der um zoom na tua lajota, a tua lajota é assim, ó. Enquanto o teu armário é assim, ó. Se tu der um zoom no teu carpete, o teu carpete é um negócio assim, ó. É a cara do capeta. Enquanto o teu armário é isso aqui, ó. Trocando em miúdos, entre essas duas superfícies
eu tenho um coeficiente baixo. Eu vou tender a ter pouco atrito. Entre essas duas superfícies, eu vou ter um coeficiente alto. Eu vou tender a ter muito atrito. Então, olha só, quanto mais irregular for as tuas superfícies, mais atrito tu vai tender a ter. Ok? Agora eu quero que vocês me digam. Vocês conhecem algumas superfícies que são irregulares, que são feitas para ter bastante atrito? A lixa? Perfeito. Quem foi que falou? A Bruna? Foi. A lixa. A Pessoal, bola vocês de concordam basquete que- também, não? Oi? Bola de basquete. Bah, não te ouvi. Bola de basquete também não é? Baú, Carol, essa aí tu te puxou. Essa aí nem eu teria pensado tanto. A bola de basquete. A bola de basquete ela é cheia das irregularidades para não escorregar na mão. Ela tem. E olha que eu joguei basquete um tempão na minha vida, hein? Bate, puxou. Tá, mas vamos voltar para o caso que a Bruna falou. Bruna, tu falou lixa de parede ou lixa de unha? Ah, as duas não têm a mesma função? Uma é para lixar a parede, né? Acho que deve ser mais forte, né? Mas deve ser mais irregular. Olha só, a Bruna falou uma característica perfeita. Olha só. Peguem a lixa de unha. Peguem a lixa de unha. A lixa de unha não tem dois lados? Sim ou não? Sim. Ela não tem um lado mais rugoso e um lado mais liso? Sim. Vocês usam os dois lados para a mesma coisa? Eles têm a mesma função na unha ou não? Não. Para que serve o lado mais rugoso? Pra lixar a unha. Para tu comer a unha mais, né? É. Tu tá com uma unha meia grandinha, tu usa o lado mais rugoso. Para que serve o lado mais liso? É irregularidade de cima da unha dele. Para dar aquele acabamentozinho mais fininho em cima da unha. Todo mundo concorda? Quando eu quero comer a unha, porque a unha está muito grande, eu uso o lado que tem mais atrito. Quando eu quero dar só aquela desbastadinha ou deixar minha unha mais lisinha para dar brilho, eu uso o lado com menos atrito. Ele vai comer menos a unha. Ai, Zé, mas eu não uso lixa de unha. Eu nem cortar as unhas corto. Tudo bem, tu pode pensar em lixa de parede. Se vocês pegarem a lixa de parede, vocês vão ver que as lixas de parede têm diferentes tipos de grão. Eu posso ter a lixa 50, que são os grãos desse tamanho, que os caras vão usar para lixar a parede, para deixar ela bem, para comer a parede. Agora vocês usam uma lixa 500, o grãozinho é bem pequenininho. Ela vai ser mais lisa, vai ser mais para tu dar um retoque. Outro exemplo, pessoal. Olha só, pessoal. Exemplo, pegar o caso do pneu que a gente estava falando. Pessoal, o pneu é uma estrutura... Primeiro, o pneu ele é para andar no asfalto, né? Asfalto. O asfalto, ele é liso? Ou ele é todo irregular? Alguém já caiu no asfalto aqui e ralou o joelho, o cotovelo? Ai, tava dando Já. uma banda de moto Já. e caí e me ralei. Já o Eduardo já se ralou de moto, ó. Já deixou parte do joelho no asfalto. Pessoal, daí tu pensa, né? Puta, cara, podiam fazer um asfalto liso. Pessoal, se o asfalto fosse liso, os carros não freavam. Todo mundo concorda? Então, olha só, eu tenho o meu pneu que é irregular, andando em cima de um asfalto que é irregular. Para quê? Para ter bastante atrito. Ok? O que é o caso do pneu careca? É o teu pneu perder essas irregularidades, ele ficar liso.
E daí, qual o principal caso do problema do pneu careca, pessoal? Alguém sabe? É uma coisa chamada de aquaplanagem. Você sabe o que é aquaplanar, Derrapa. pessoal? Quando tá chovendo e daí ele derrapa, né? Quando está chovendo e tu cria uma camada de água entre o pneu e o asfalto. Olha só, pessoal. Vocês já viram um pneu de carro? E um pneu de carro, ele é todo desenhado, né? Vamos supor que tá aqui meu pneu de carro, tá? Meu pneu de carro. O meu pneu de carro não tem várias ranhuras? Ele tem ranhuras, né? Ok? Vocês sabem para que são essas ranhuras do pneu de carro, esses buracos? Aumentar o atrito para que ele não derrape, né? Não é só para isso. Os Pra não buracos do deslizar? pneu, ele vai ter uma outra finalidade, que é o seguinte, ó. Vamos supor que tenha chuva. Certo? Pra passar água. Hã? É pra passar água. É para a água ter aonde ir. Olha só. Vamos supor que choveu. Certo? Tá lá o teu pneu rolando sobre o asfalto. Essa água que está no canto vem para cá. Essa água que está no canto vem para cá, molhando os pedestres. Ok? Tá, pessoal, mas eu te pergunto, e essa água que está bem no meio aqui? Ela vai para onde? Ela vai acabar entrando nas ranhuras do pneu. Não sei se vocês já viram, mas quando um pneu gira, ele joga água para tudo quanto é lado. Já viram isso? Vocês já andaram numa bicicleta chovendo sem paralama? Em algum momento vocês já andaram de bicicleta num terreno molhado sem paralama? O Eduardo já. Te pergunto, Eduardo, não parece que tu te cagou todo nas costas depois? Tu não ficou com um rastro de barro nas costas que tu parece que tu te cagou? Te pergunto, o que é esse rastro de barro que ficou nas tuas costas? É a água que entrou na ranhura do teu pneu e foi jogada nas tuas costas. Agora eu te pergunto, se eu tenho um pneu liso, ou melhor, o pneu careca perde o contato com o chão porque a água que está aqui vai para cá, a água que está aqui vai para cá, e a água que está aqui no meio do pneu não tem a ranhura para correr. E daí tu cria um coeficiente de atrito, não entre pneu e asfalto, mas tu cria o coeficiente de atrito entre pneu e água. E o que acontece entre pneu e água? Esse coeficiente vai lá para baixo e o atrito quase deixa de existir. Tranquilo? E é isso que eu chamo de aquaplanar. Certo, pessoal? É o teu pneu perder o contato com o asfalto. Deu para entender, pessoal, o que está acontecendo? Ai, Zé, mas o pneu dos caras de Fórmula 1 não tem ranhuras, eles são lisos. Meu querido, na Fórmula 1, quando começa a chover, eles têm que parar no box para quê? Me fala. Quando na Fórmula 1 começa a chover no meio da corrida, eles têm que parar no box para quê? Trocar o pneu. Trocar o pneu. Eles colocam o chamado pneu biscoito. Você sabe o que é o pneu biscoito? É um pneu com ranhura. Senão eles vão aquaplanar na pista, cara.
Dúvidas, pessoal? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Devo dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Ó, te liga, ó. Vocês já viram Fórmula 1 alguma vez na vida, né? Já viram Fórmula 1 na vida alguma vez? No domingo Sim. de manhã, sem nada pra fazer. Olha, tá, nem que seja, não precisa ver a corrida toda, mas tem um pedacinho só para ver qual é a moral. Olha só, pessoal, vocês sabem por que o carro de Fórmula 1 tem aquela forma toda louca? É por causa do vento, não é? Pra ir mais rápido. Olha só. O carro tem um peso, não tem? Tem, né? Só que aí quando ele está a 300 por hora, ele vai encontrar uma camada de ar na frente dele, né? Essa camada de ar, no momento em que bate no aerofólio dianteiro, o ar é jogado para cima. Se o ar é jogado para cima, o carro é empurrado para onde? Para baixo. A mesma coisa acontece no aerofólio traseiro. Quando o ar encontra o aerofólio traseiro, ele bate no aerofólio traseiro e é jogado para cima. Então o carro é empurrado para baixo. Então te pergunto, o chão vai fazer uma força igual ao peso para segurar esse carro? Puta, João, esqueci, cara. Bah, meu, esqueci, cara. Ô, meu, eu vou ter que me lembrar disso aí, cara. Eu vou anotar. Eu vou anotar e coloco para vocês, sem falta. Eu mando pro Suman postar na plataforma. Mas o problema é eu me lembrar, louco. Mas eu vou me lembrar, cara. Eu vou me lembrar. Tá, só para terminar aqui, pessoal. Então, olha só. Então, esse carro, ele tem o peso para baixo, mais a força feita pelo ar jogando a frente dele para baixo, mais a força feita pelo ar jogando a traseira dele para baixo. Te pergunto, a normal vai ser igual ao peso? Não. A normal vai ser o peso mais a força F mais a força F. Então, a aerodinâmica de um carro de Fórmula 1 serve para aumentar a normal dele. Aumentando a normal e usando pneus especiais, vocês conseguem ter atrito pra caralho. Deu para entender, pessoal, a mecânica do carro de Fórmula 1? Ou não? Eita porra! Tá, pessoal, eu vou trocar de câmera para me despedir. Pessoal, eu espero que vocês tenham terminado a aula com um conceito melhor sobre atrito, tá? Não é uma força simples de se entender. É uma força complicada, tá? E lembrando, aqui a gente viu a força de atrito estática. Olha, Pablo, olha, eu acho que não. Principalmente porque o Uno não chega a 200 por hora, cara. Mas certamente vai colar mais ele no chão. Essa é a função do aerofólio. É colar o carro no chão, né? O Ninho não vai ser andando a 200, tá, pessoal? Acho brabo. Só se for lomba abaixo e vento a favor. Tô brincando, tá? O Kaká tem Uno, daí vai ficar puto comigo. Não, tô brincando. Mas esse é o problema, cara. Sim, o aerofólio vai facilitar que ele colhe no chão, tá? Mas o Uno não vai chegar a 200 por hora. De maneira nenhuma, nem em sonho. Tá, rapaziada? Na aula que vem, a gente tem que terminar o atrito dinâmico.
Eita porra! Fui-me. É pra- Beijo pra você.